eu tô aqui com essa galera! Gente, hoje o assunto vai ser muito legal. Por que ela tá gritando? Gente, não, vamos lá, vou Vamos lá, tá rolando, vai. Nosso último assunto foi sobre o louvor. E esse assunto meio que tá ligado, né? Quando a gente discutiu lá, que vocês já estão sabendo como que a gente, né, resolve, explica, fala, se reúne para discutir os temas. E esse tema que a gente vai falar hoje, ele já estava ligado nesse do louvor. E hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre... O que vestir nos átrios. Isso aí é uma homenagem à nossa amiga Sara. Mas o que vestir na igreja. Nas igrejas, né? Polêmico. Porque assim, a gente conhece várias igrejas que tem bastante foco nisso aí, né? Como as pessoas, as mulheres principalmente, devem se vestir e tudo mais. Nossa, um barulhinho, né? Se não é o carro do outro, é algo... Não sai da gravação, irmã. Então, gente, e aí tem vários versículos aí na Bíblia, né? Onde são bem polêmicos, né? Várias pessoas interpretam de um jeito e tem bastante foco na mulher. Né? Somos meninas, né, Sara? Sempre com a gente. E tem bastante foco na mulher. E aí a gente vai discutir sobre isso. Um deles é 1 Timóteo 2, no versículo 9, que eu vou dar uma lidinha aqui e aí a gente vai começar a desenrolar esse assunto. Fechou? Lá no 1 Timóteo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem ou se enfeitem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Agora o 10, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. E aí, o que a gente pode dizer sobre este versículo? Aqui, né, fala que as mulheres precisam ter o quê? Modéstia, ao se vestir, que as joias, os enfeites, a aparência não seja aquele foco, né? Não seja o foco dela, não seja o objetivo dela ao se vestir, e sim as boas obras. Polêmico, hein? Vamos pôr na mesa? Vamos pôr na mesa, galera. Bora lá. Eu sou a próxima menina, né? Então, no caso, eu acho muito complexo também, porque quando a gente pega um texto bíblico desse, a gente precisa entender o que ele quer dizer, né? E tentar trazer uma aplicação para os dias em que nós vivemos. Então a gente começa a pensar, né, sobre o que é esse transparecer através das nossas vestes, essas boas obras. Porque quando a gente vai se arrumar, né, é difícil a gente parar pra... Olha, essa roupa aqui, acho que eu pareço uma pessoa com boas obras. Vocês acham que alguém pensa isso na hora de se vestir? Ai, gente, essa foi a melhor. Não, ninguém pensa nisso, não, verdade. Porque assim, tem a ver, a gente vai encontrar a Bíblia dizendo que tudo é vaidade, mas quando a gente vai se arrumar, o princípio é isso. É você olhar e gostar da imagem que você vê no espelho, ou quando alguém fala que você tá bonito, ou coisas do tipo. E aí a gente não tem essa reflexão sobre se de fato isso agrada, né, ao Senhor, se a gente tá vestido apropriadamente para ir para a casa de Deus, ou até mesmo que eu penso assim, tipo, não tem igreja ou vida secular. Se eu me visto de tal forma, eu tenho que me sentir bem ao ponto de estar na igreja e de estar num passeio. Estão me ajudando bastante pra edição. Sara se recompõe. Cara dele engraçado. Eu tô prestando atenção. Não, gente, mas continuando, eu acho que é muito... A realidade é que a gente não para pensar sobre. As meninas têm um enfoque maior, né? Porque tudo volta para esse olhar da mulher que chama atenção, porque o homem é muito mais visual, então ele é atraído, de repente, por uma roupa que
passe uma sensualidade, ou até mesmo que chame a atenção naturalmente, né? Às vezes você usa uma roupa de cor forte, você vai chegar no lugar, você vai ser notada por aquilo. E aí é interessante a gente pensar sobre como agradar o Senhor, sabe? Eu ouvi uma vez num encontro de mulheres, uma palestrante falando que toda vez que a gente vai assistir, é importante que a gente pense, tipo, essa roupa, ela está agradando a Deus? Eu estou glorificando a Deus através da minha vestimenta? Isso não quer dizer... Porque parece um termo meio santarrão, né? Tipo, ai, preciso agradar, preciso sair de burca, sabe? Um negócio meio muito conservador. Mas, na realidade, isso parte de um relacionamento que você tem com Deus. Então, se você anda de uma forma, você... quer que o nome do Senhor seja visto e glorificado através da sua vida. Então, a vestimenta, ela vai impactar também nisso. Que contribui, né? Sim, então acho que é importante, né? Tão importante quanto tudo que a gente fala, né, de Deus. Eu acho que, no geral, a gente precisa entender o contexto histórico, né? Se a gente pensar lá atrás, como era a sociedade pro que é hoje, antigamente não se falava sobre moda. Não se falava sobre vestimenta, existia um padrão na sociedade. Você precisava estar vestido, Você né? precisava estar vestido. E a postura, eu acho que a Bíblia, ela relata muito essa parte da mulher, porque a mulher não era vista como cabeça, né? Era muito mais essa questão da mulher estar submissa ao homem. E as mulheres que usavam praticamente os trajes mais que mostravam mais joias, que se mostravam mais atenção, eram mulheres que, né, gente, da vida, né, mas... Elas eram rotuladas. Elas eram rotuladas, então se a gente for pensar no contexto, com a pós-modernidade, muita coisa se atualizou, né, a gente não... Tem que pensar que nem tudo, né, que é dito, por exemplo, pela sociedade de antigamente, de como eram as condutas, a cultura de antigamente se aplica hoje. Obviamente que princípios não se mudam, né? Sim. E hoje dentro da igreja, existe essa questão da postura, existe essa questão de como se comportar, não só na questão pessoal, mas na questão de se vestir. Então tem que tomar cuidado de como você se veste, de como você se apresenta, porque acima de qualquer coisa nós estamos ali para adorar a Deus, não para um desfile de moda, né? Então tem coisas que a gente precisa tomar cuidado. Porque eu sou um pouco mais extremista nessa questão de vestimenta. Eu acho que as pessoas precisam... acho que as pessoas precisam tomar cuidado com essa questão de como se comportar. Porque quando a gente olha... Gente... É o JH Churros. Gente, sempre tem um carro atrapalhando. Ai, que difícil. É muito complicado essa... É o ovo, é o churros. E nesse ponto, eu mesmo acredito que você tem que tomar cuidado com essa postura, da forma como você se apresenta assim, para não causar um incômodo, inconveniente durante o culto. Eu acho que ninguém quer estar ali querendo chamar a atenção mais do que o propósito que a gente foi ali buscar, né? Sei lá, a minha visão. É a adoração a Deus, né? E assim, quando a gente entra nesse assunto, a gente vai num assunto que foi base para muitas igrejas e também um assunto que não foi esclarecido, que é a questão dos usos e costumes. Né? Então a gente vê isso como um mito, né, de uma certa forma. Existem as pessoas que falam de igrejas mais tradicionais, como a Assembleia, e outras que ainda têm esse conservadorismo. Então a gente entra nesses pontos e a gente vê que hoje muita gente acabou acompanhando a modernidade. E muitas igrejas que eram também conservadoras acabou adotando e vendo que, de fato, o essencial não está nas vestimentas, né? Sim. Que é muito mais importante um caráter trabalhado, uma pessoa íntegra, do que uma pessoa que aparenta, né, com uma roupa. Porque eu particularmente me recordo muito, até mesmo antes de estar na igreja, toda a questão, que em tempos mais passados aí, a igreja, as pessoas, os crentes eram bem conhecidos pela sua forma de vestir. Roupa, né? Hoje isso já mudou demais, né? Sim. Então é muito importante a gente olhar para isso, porque quando a gente está num ambiente de culto,
né, de igreja. Eu acredito que existe a necessidade, sim, de se policiar, de ver se você não está chamando realmente muita atenção, e isso provoca vários problemas, né? A gente pode imaginar, você não imagina um pastor indo por cima do púlpito num culto de domingo com uma camiseta do time. Então existem, entre aspas, protocolos que devem ser seguidos, né? Sim, e tem algumas anotações que eu coloquei aqui referente a esse negócio da boas obras e tudo mais. Aqui, as boas obras não distraem os demais da atenção a Cristo. Que as boas obras sejam as vestes ideal de um homem e uma mulher inteligente. Aqui outra observação. A mulher e o homem não deveria atrair a atenção dos demais para o seu próprio corpo ou a sua capacidade econômica. Pois dentro da igreja, quem deve atrair a atenção é Deus. E não as roupas, o corpo e os enfeites que as pessoas usam, né? Ou seja, não ostentar, né, e não ser o centro das atenções, que é o que a gente vê em muitos ambientes de culto, né? Sim, eu não sei se já aconteceu com vocês ou com vocês aí, mas já teve várias vezes onde eu me arrumei. E aí eu sempre vou pra frente do espelho, e lá eu tento ver de todos os ângulos, de lado, de frente, de costas, tento pegar um espelho pra ver se eu consigo ver na luz alguma coisa. E aí aquela coisa, às vezes eu olhando assim, tava tudo normal, tudo bonitinho, de acordo, mas não vai rolar, não vou. Você começa a se sentir mal com aquela roupa, não dá. E eu acredito e eu creio muito que Deus, ele fala com a gente, o Espírito Santo, ele tá ali, né, dentro da gente. E quando realmente uma roupa você não acha que, talvez não vai passar a mensagem correta, você simplesmente, Deus ali fala com você, o Espírito Santo de alguma forma te toca, alguma coisa assim, e aí a gente tira a roupa ou muda uma coisinha ali, outra coisinha aqui. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Sim, acho que é mais comum com a gente, né, que a mulher ter esse feeling, principalmente porque todos nós temos formas, né, acho que principalmente pra mulher, né, falando de forma bem realista, a mulher sabe como chamar a atenção. E sabe quando coloca uma roupa e tá demais, ou às vezes é intencional, né? Às vezes eu já conversei com mulheres que falam, eu uso porque eu gosto, porque eu acho que é bacana. E tá tranquila, é o comportamento que ela julga que é o correto pra ela. Então o que eu quero dizer nós conseguimos ter essa percepção. Sim. E saber, olha, que tá demais, e realmente entender que o foco, quando estamos indo principalmente, aqui é o foco da nossa conversa, né, para um culto, para um momento de adoração a Deus, a atenção não deve ser para nós, seja qualquer que for a situação. Fato que tem coisas que compõem a nossa estrutura que chama atenção naturalmente, que a gente tem o cabelo cacheado, vai chegar no lugar, vai chamar atenção, porque tem volume e tal, ou você vai com uma roupa colorida. Não é nesse aspecto que a gente tá falando, entendeu? É quando a gente vai pra linha da vulgaridade, da sensualidade, da transparência, de uma roupa extremamente apertada, que tá aí uns 2 números a menos do seu. Então tem essas questões que é nítido, que é só um pouquinho de bom senso, você olha no espelho e vai falar, não tá legal. E tem a diferença entre servir e entrar. Exato. Né? Às vezes você vai na marra, vai entrar. Isso aqui entra, em nome de Jesus. Mas eu mesmo já passei por uma experiência, e eu até me considero extremista com isso, porque eu já me senti mal. Uma vez eu indo pro ensaio. Um ensaio simples, gente, é um ensaio, né? É um culto, né? A gente não tá indo ali, né? A gente tá indo pra adorar a Deus, ensaiar, mas enfim, é um ensaio. Sim. E eu fui de regata. Nossa, eu nunca me senti tão mal na minha vida com uma regata. E aí eu vi que, tipo, sabe quando você se sente, tipo, quero ir embora desse lugar? Não quero ficar aqui porque eu tô me sentindo mal? Um dia super de calor, mas você vê, eu tava dentro da igreja e não me sentia adequado. Então, por isso que eu acho que nessa questão de roupa, principalmente pra nós, é que mulher a gente consegue falar muito mais coisas, porque tem vários apetrechos, tem várias coisas que podem complementar uma roupa. Pra homem não tem muito, né? Mas agora, só te cortando rapidinho, agora a gente tem uma semelhança, né? Porque uma calça hoje é difícil você diferenciar se ela é pra menina ou pra menino, no caso. Porque às vezes ela tem uma forma, não é?
E assim, tem pessoas que gostam de todo tipo de roupa, né? Sim, homens que usam roupas femininas nos dias de hoje. Mais acenturadas, né? E era nisso aí que eu queria entrar, que a gente já tá entrando. Que é lá naquele versículo lá, que todo mundo conhece, esse que todo mundo cita. Todas as irmãzinhas e os irmãozinhos citam esse versículo lá em Deuteronômio 22, versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem traje de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. É bem E polêmico. aí, gente? E aí, na Bíblia, a gente sabe que a roupa significa muita coisa, né? Sim. Acho que depois a Sara vai falar uns negocinhos aí, Sim. né, Sara, que, né? E a roupa, gente, ela sempre foi muito simbólica na Bíblia, né? Tem algumas informações aqui, a túnica colorida de José, por exemplo, né? Sim. Lembra lá da história de José? Tecidos como seda, eram reconhecidos, as pessoas, tipo, via lá, vestidos de seda, a pessoa é rica, ela tem dinheiro, né? Panos de saco, quando as pessoas ficavam enlutadas, perdiam parentes, elas, né, rasgavam as roupas, vestiam panos de saco. Então ela sempre teve muita simbologia na Bíblia. Sim. E assim, eu vejo que isso é muito da pessoa, e também a pessoa, todos precisam ter uma noção do coletivo, da onde você está inserido. Sim. Você pode fazer parte de uma denominação que é conservadora, e uma vez que você é membro dali, eu entendo que você deve seguir aquilo que está estabelecido dentro do contexto da onde você está criando a sua raiz, enfim. Então a gente tem que ir por esse lado. O problema começa, né, eu vejo quando as pessoas querem, de repente, eu sou de uma igreja mais conservadora, mas eu já não quero mais viver com tipo, seguindo aquelas doutrinas ou tudo aquilo que leva ao conservadorismo. Então, aí as pessoas começam a questionar o lugar onde ela cresceu e querer, sabe, fomentar às vezes. E eu acho que isso é errado. Hoje nós temos denominações que não dão muita ênfase a esse ponto das vestimentas, né? Então a gente tem que considerar esses dois lados. Por outro lado, a gente também tem pessoas que super gostam de ser das vestimentas que são mais conservadoras, aquilo que criou uma imagem de crentes, né, e tal. Então acho que parte muito da questão do respeito e da própria pessoa. É verdade. Pegando um gancho do que a Vi estava falando, quando você vai para a Bíblia e você pega esses significados que as roupas tinham, então antigamente não tinha essa diferenciação. As mulheres, tanto mulher quanto homem, usavam ali o mesmo traje, que inclusive eram vestidos. E aí não tinha diferença, né? Tipo, homem usa calça, mulher usa saia. Não tinha isso. Era um padrão que se enxergava. E aí tinha alguns detalhes que o sacerdote, ele tinha ali uma... E a roupa das mulheres, não sei cortar, acabava sendo um pouco mais longo, pelo que se dá a entender, do que os próprios homens, embora pareciam ser bem semelhantes. Sim, isso. Não tinha essa diferença, que nem hoje. Hoje você já pega, já tem... você vai numa loja, tem um departamento feminino, um departamento masculino. Então, você tem ali, hoje a moda dita um perfil de vestimenta. E aí tem todas as questões que são as influências do que para os homens é usado hoje, né? Cada vez mais a gente vem a moda tentando trazer o quê? Essa questão do gênero. Então não importa o seu gênero, essa calça veste homem, veste mulher. A gente encontra isso hoje nas lojas. E a mesma coisa para mulher. Tem as calças boyfriends, por exemplo, que é modelo masculino. E as mulheres podem usar. Então não tem mais uma direção como era no tempo antigo. Aí, nesse ponto, eu penso que a gente conta com bom senso, né? Com bom senso, a coerência da nossa vestimenta, mostrar a verdade que a gente acredita, né? E eu acredito muito nisso aí no que a Sara falou, do bom senso, da modéstia que a pessoa precisa ter ao se vestir, né? E aí, mas muitas vezes a gente se depara com gente que realmente não tem, né? E o que a gente faz dentro da igreja? Vocês acham que é válido uma liderança, né? Chegar nessa pessoa e conversar com ela, dizer, talvez a pessoa realmente, gente, não tenha um esclarecimento. E aí essa pessoa chegar, um líder, alguém, né, chegar e conversar, olha, explicar, e explicando pra pessoa, vocês acham que isso é válido?
Sim, eu acho que toda orientação ela é válida, todo direcionamento, né? Porque a gente, talvez vocês já ouviram, mas eu já vi relato de pessoas que, eu não vou à igreja porque todo mundo vai ficar olhando para minha roupa. Sim. Ou eu comecei a ir em tal igreja, já logo vieram falar da minha roupa. E eu acho que, assim, tem que haver uma conversa, seja do pastor, seja da liderança, alguém tem que chegar, se de fato aquilo está escandalizando, aquilo, sabe, está começando a trazer problemas, tem que haver um feedback, né? Porque senão como que a pessoa vai melhorar, né? Ou vai, pelo menos, dizer o que ela pensa a respeito, né? Do que só chegar e falar, proibido, não dá, enfim. E a pessoa, eu acho que já chega com esse preconceito, né? Você vê que a própria pessoa relata isso. Por várias pessoas que eu já conversei, isso eu relato até de amigos meus, de chegar na igreja e se sentir mal, se sentir acusado porque alguém olhou pra ela e se Porque os sentiu... olhares já metralham. Mas não é uma coisa que, tipo assim, a gente faça isso porque a gente olha, vê, repara, vê que aquilo não é adequado pro ambiente, mas isso não quer dizer que a gente já esteja julgando que a pessoa é isso, aquilo, deixa de ser. Mas é que pra nossa realidade, eu acho que não é aplicável. E aí a pessoa mesmo se sente mal. Então a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente sempre acha que a igreja tá julgando, que a igreja já tá determinando o que você é ou deixa de ser. Não, é que pra nossa realidade não é aplicável. Então aquilo causa uma estranheza. Se a gente vê alguém, por exemplo, ir na nossa igreja e com uma vestimenta totalmente inadequada ou de forma que a gente, pra nossa aplicação, não seja de fato aplicável, a gente vai ter uma estranheza nesse sentido, mas não que necessariamente eu vou rotular a pessoa do que ela é ou deixa de ser. Já aconteceu comigo, de uma amiga minha, falou assim, eu chamei ela, falou, vamos pra igreja, vamos sim, mas eu não tenho saia. Porra, não precisa, tá? Não precisa entra. ter saia. Mas todo mundo vai me olhar se eu tiver de calça, não, vou me sentir mal. Porque ele já tem na mente que pra igreja eu vou de saia. Tem um modelo, né? Eu não vou de calça. Porque se eu for de calça, exatamente isso que o Marcelo falou. Porque se eu for de calça, vão ficar me olhando. Vão ficar, aquela ali não é crente. Já vão fazer um convite. Tipo, Não, e acontece. Ele já chegou desviado, afastado. Ô, gente, eu já passei por isso. Eu fui num círculo de oração, numa denominação lá. Orar, né? Um pouquinho, falar com Deus. E aí eu tava lá humildemente fazendo minha prece, minha oração a Jesus. E aí no final da oração, a irmã me convidou pra aceitar Jesus. Eu falei, já aceitei. A irmã tava de calça? Não, eu tava de saia. Gente. E aí, não, a irmã no caso que me convidou. Eu tava de calça. Então é isso. Eu tava de calça. Aí, mas assim, tava de calça, vestida de uma forma tranquila, mas aquela denominação, e foi a primeira vez que eu visitei, todo mundo só usa saia lá. E aí, quando ela veio me convidar, fez o apelo, aí eu falei, não, no caso, já sirvo a Jesus e tal. Aí ela falou assim, já serve, então Deus abençoa, e toda vergonhosa. Por quê? A gente também, isso acontece, né? As pessoas são muito preconceituosas. Sim. Seja dentro ou fora da igreja, o preconceito, ele tá ali em várias situações. E a gente acaba deixando transparecer no olhar, que foi o que o Marcílio falou. Um olhar reprovatório é perceptível a qualquer um. Você pensa, você é uma pessoa que não conhece o evangelho, aí você vai visitar. E aí você chega, tem um grupo ali, na nossa igreja aproximadamente 500 pessoas, que tá ali toda num perfil. Aí você chega com uma forma diferente. É inevitável que os olhares vão se voltar para essa pessoa. E mesmo quando não há pessoas que estão indo visitar, existe, gente. Sim. O comentário existe, as pessoas observam Comentam, umas sim. às outras, as pessoas observam quem se veste bem, quem se veste mal. Um E aí, absurdo. isso é um fato. Ninguém faz doação. A gente tem que deixar aqui, pôr na mesa que isso realmente Acontece. existe os comentários. Então, né, cada pessoa, você não vai andar de qualquer maneira. E assim é também no emprego, a gente faz parte de uma Sim. empresa, você tem lá um perfil, um padrão que a empresa quer, que você utiliza, enfim, orienta e você segue. Então não dá pra gente chegar na igreja ou viver de qualquer forma, eu acho que é mais ou menos por aí também. Se a igreja flexibiliza, hoje mesmo nós somos de uma assembleia que já desmistificou um pouquinho, né, esse ponto dos usos e costumes, mas ainda existem muitas pessoas lá
que se sentem bem, né, daquele modo mais conservador, né, enfim. E a gente vai se adaptando, mas tem que ter um meio termo ali. Não dá pra ter a revolução e também não dá pra todo mundo se fechar e falar, não, aqui é a doutrina e aqui nós vamos... aqui você não vem sem gravata, enfim, é meio complicado. Mas tem essa flexibilidade, né? Tem. Uma coisa que eu queria falar agora é sobre os meninos, né? Porque eles não falam muito, né? Não. Sobre a forma deles se vestirem. E quando eles veem algum irmão da classe de vocês que usa... O que é a nossa classe? Classe de homens masculina que se vestem de uma forma um pouco assim, marcante. E aí, como é que vocês acham? Como é que Roupa apertada. Apertadinha, assim, que é um Calça número que bacana. na Viviane que entrou, não é que serve, ela entrou ali pela misericórdia. Sim. E a pessoa foi embora adorar. E aí, como é que vocês prestam atenção? Porque da mulher já é, todo mundo cuida, né? Tanto as mulheres quanto os homens cuidam se tiver uma mulher fora ali do perfil esperado. Agora, e como é pros homens? Porque tem uns homens que forçam, às vezes o botão tá ali um pouco esgarçando da camisa, querendo rasgar porque tá apertada, não é? Eu já vi isso mesmo, Descendo o peitoral. a barriga A pulando. barriga. Mas eu acho que isso é uma coisa muito cultural. Tanto que pra mulher, eu costumo dizer isso pra minha esposa, né? Ela se veste pra outras mulheres, não pro marido dela, tá? Por quê? Porque ela sempre tá pensando no olhar do que as outras pessoas vão ter sobre ela, mas mais na visão feminina. Na visão do homem, eu não acho que isso se aplica, Mas por você não exemplo. olha se tiver um amiguinho apertadinho? Não, existem, né, gente? Existem algumas pessoas. Muito. Né? Mas a gente, Muito. assim, não é algo... Você não vê? Poxa, Nossa, Só- Você é presa, irmão. Nossa, um amiguinho. Não, mas é porque Só- muito. só que a gente ali, por exemplo, eu não fico reparando a ponto daquilo me incomodar. Não é algo que eu me vejo, por exemplo, olhando a roupa, por exemplo, eu acho que o Ramon hoje tá com uma camisa que não combina direito com o terno que ele E tá. você estende aquilo, né? Eu acho que o homem é muito prático. Nossa, o cara não tava ali com a calça apertada. Aí acabou, passou. Acabou. Já as mulheres já vai. Pra gente, ali, óbvio, já existe vai a questão. levar. A gente olha, Já a estende gente olha e a mais gente fala, assunto. nossa. Não, mas pra mulher já é, nossa, você viu ó, aquele sapato nada Como pode a ver cabeça? com aquela... Por que ela foi Nossa, botar aquela... Você viu o gente, corte? não Ó? Mas é uma coisa a mais da mulher. A mulher tá mais focada na moda. Eu acho que o homem é muito prático. Então o homem coloca... Óbvio, tem aqueles que Tem, se homens e preocupam. homens. Sim. Vocês Se dizem preocupa- que tem muitos. Sim, mas eu Não, digo tem. assim, mas não é uma coisa que o homem vai parar, por exemplo, eu vou parar e vou ficar, tipo assim, eu posso reparar na camisa do Ramon, achar que, tipo, não está de acordo e pronto, vida que segue. Aquilo não vai, tipo, me trazer Não um vai, por exemplo, desconforto te de eu ter que causar- comentar. Nem um incômodo, por exemplo, de ser no nível tão exagerado de você, de repente, vamos supor que você seja um líder. E aí o Ramon, então, veio meio ajustadinho no culto. Você, no caso, Apertadinho. apertadinho, dois números menores que o dele. Aí você, como líder dele, você, nessa situação, por ser homem, você acha que caberia aconselhar ele? Não, eu acho que cabe. Eu acho que toda orientação ela é válida, até porque a gente precisa entender. Porque existe aquela questão de você querer se vestir muito bem, e hoje a moda masculina traz essa questão muito do slim, né? Sim. De você estar mais ali compacto. Porém, Compacto. né? Mas existem os extremos. Sim. Tem gente que coloca que, tipo assim, você não sabe como passou. Então, Nem como será. mas nesse ponto, eu acho que existe sim. Que eu acho que a igreja precisa, obviamente, o pastor identificar que existem essas questões dentro da igreja, trazer isso como uma forma de estudo, até como uma orientação, para ressaltar a importância disso na igreja, e aí orientar os líderes para que os líderes também apliquem esse papel de orientar. Por exemplo, lá na minha igreja, eu sou um dos maestros da orquestra. E eu já tive problemas, isso trazendo, com questões de tipo, com as meninas, às vezes elas estão ali sentadas tocando, existe uma exposição dependendo da postura da perna, porque precisa de um espaço, é super compreensível. Então a gente entende que, se for, principalmente para quem toca violoncelo, que o violoncelo está no meio da perna, se você vai com uma saia curta, o que vai aparecer? O violão Muitas e o coisas. céu. É.
E aí o que a gente orienta? Gente, vamos usar um paninho mais longo, usar uma franela, um echarpe, mas a gente orienta, a gente busca trazer essa realidade para aplicação dentro do grupo. Então eu acho que quando é orientado, quando é direcionado, eu acho que a pessoa também consegue refletir e ver se aquilo realmente é se aplicável. sentir acolhido, né? Que eu acho que é um ponto importante. Não é ser agressivo, sabe? Olha, que roupa é essa, sabe? Às vezes acho que a forma de expondo você... a pessoa. Isso que precisa ser orientado, né? Pela Isso. igreja, pela liderança, pelo pastor. Por quê? Porque isso pode provocar sérios problemas. Sim. As pessoas podem deixar de ir, às vezes tem a família, então uma coisa vai puxando a outra. E geralmente o que há são os comentários e uma hora chega na pessoa. Sim. Uma hora Sim. e aquele assunto chega não é torto, tratado, né? chega Chega. torto, ali gera uma discórdia, quem é que perde com tudo É isso? verdade. Né? Então tem essa questão também. Gente, eu ouvi um comentário que fala sobre a superioridade da nova aliança. Onde diz que, por exemplo, esse versículo aí de 1 Timóteo que eu falei no início do vídeo, que ele vale para as duas pessoas, né? Para homem Sim. e para mulher. E lá em 2 Coríntios 3,6 fala: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, assim, não sei se vocês conseguem compreender né, Ramon, né? Você pode, né, dar uma ajudada aí. Compreender este versículo, mas ele dizia o irmão lá que tava, a pessoa, né, o ser humano que tava falando, ele dizia que esse versículo aí de 1 Timóteo, ele não vale, porque foca muito na mulher, porque eu acho que a mulher em si, ela chama mais atenção por conta de adereços, Sim. que a mulher tem um cabelo, tem uma preocupação em colocar um negocinho, põe um brinco, põe nananá. Então, realmente chama atenção, né? Mas ele diz aqui que a superioridade da nova aliança, ela já encaixa aí nesse versículo que vale para homem e vale para mulher. Tudo isso aqui dito não é só para mulher, não é direcionado para mulher. Não é só a mulher que tem que ter modéstia, pudor. Sim. É o homem e a mulher. Sim. Né? É que eu aí acho que volta um pouco naquilo que o Marcílio pontuou, né? Que acaba sendo muito mais a mulher ficando em evidência. Sim. E aí volta mais um ponto da praticidade do homem. Né? O homem vai, por exemplo, uma pessoa tá lá, uma mulher está dentro da igreja com uma roupa chamando a atenção de todo mundo. As mulheres têm já uma facilidade de conversar, de falar, de não gostar, de mostrar isso. Sim. O homem, se ele não tiver... Isso é coisa de homem. Seja o homem casado ou o homem que ainda é solteiro, que tem... Geralmente, num assunto, o homem conversa coisas e assuntos, por exemplo, de uma mulher que chamam a atenção. Ele vai falar, se for com um amigo ou uma pessoa que é uma coisa ali e acabou. Ou ele vai guardar pra si. Já as mulheres, elas têm de ter essa facilidade de falar. Você viu a roupa entendeu? dela? Tipo isso, né? Já os homens vão ficar ali, sabe o que tá acontecendo, mas vai ficar, né? Porque a mulher vai falar, o que você tá falando? Tipo, Você tá olhando? não, gente, né? é assim, ó. Não. Tipo, tá todo mundo conversando. Aí passa uma mulher que tá chamando atenção e todo mundo para de conversar. Você viu? Faz Aí fica em Aí a silêncio, pessoa um tá momento. lá e daqui a pouco chama a irmã pra cantar. Aí quem tá lá no fundo, fica todo mundo assim, ó. Abençoa Jesus, abençoa. E a igreja inteira tá vendo, você sabe, tá todo mundo comentando e você, né, quem tá ali fica assim, nossa, meu Deus, agora nos guarda o sangue de Jesus. Sim. É verdade, porque é um fato, gente. As pessoas vão comentar, por isso que acho que é ter o bom senso, porque você pode virar uma notícia na boca do povo e essa notícia não pode ser. Não, e eu tenho eu assisti uma reportagem muito interessante que era de uma consultora de moda e ela foi pra fora do Brasil pra uma feira, né, com o esposo dela. E aí ela lá fora era pra Portugal e falou assim que as mulheres brasileiras, elas são conhecidas lá em Portugal como uma característica de serem mulheres mais quentes, mulheres que fazem coisas alternativas com o próprio corpo. E aí ela falou que ela chegou e ela já sabendo desse conceito, ela foi com o esposo dela, usou um vestido de uma cor sóbria, com um escarpão bem baixinho, sabe? Não usou joias nem nada, super tranquila. Aí ela foi passear na feira com o esposo dela, e aí o esposo dela, ela não falava inglês e o esposo traduzia todo o evento pra ela, né?
E aí o pessoal começou a achar que ela era uma mulher, que ela não era brasileira e que ela era de um outro país, de mulheres que são mais sofisticadas na forma de se vestir. Então é uma reflexão também para nós mulheres brasileiras, né, que normalmente a gente já é rotulada por essa forma vulgar de se vestir, mesmo fora do Brasil. E aí ela falou assim, uma mulher, ela até falou um ponto interessante, que uma mulher elegante, ela tem 3 pontos de referência, que é estar com as unhas feitas, com um calçado de qualidade e com um cabelo ok. Então ela falou que uma mulher, ela pode estar com qualquer roupa. Cabelo tá ok. Cabelo ok, unha das mãos Gente. ok e um calçado ela Às falou. vezes eu faço. Às vezes também. Mas olha que interessante, a forma de ver uma mulher elegante. Olha os pontos que é e aí visto, tem né? um outro ponto, gente, sendo muito prático. Você imagina uma advogada piriguete? Você imagina uma palestrante como essa que a Sara falou, Sim. vestida de piriguete? Que credibilidade ela vai passar? Então tem muito dessas coisas, gente. Essa é a verdade. Por isso que assim, em casa, de repente você... Por exemplo, o homem gosta muito de ficar sem camisa em casa. Certo. Mas, Não pode. não, aí, muitos nunca tem gente. Eu vi um comentário de pastor que ele fala. Eu tenho gente, dificuldades com roupa na minha casa. Nossa, eu já vi Espírito comentários de pessoas que são mais conservadoras que falam, eu quando estou em casa, inclusive, eu fico com o meu pijama, nunca vou ficar de calça, sem uma calça e sem uma camisa, porque se de repente Jesus me chama, eu já vi alguém essa vai história. encontrar o meu corpo Gente, vestido. minha Eu sou avó- Vestido pastor. digno. Então tem essas coisas. E o que cabe a nós? Nós Tô temos com que medo agora. Nós temos que respeitar, né? Verdade, Mas, eu não durmo assim, a assim, gente não. olhando pra esse lado, a gente, sabe mesmo, que eu ia falar. a forma como você se veste vai Sim, falar muito diz sobre muito você. sobre né? você. Você vai numa entrevista, dependendo da forma como você vai lá e como as outras pessoas também estão, você já é desclassificado. Sim. Ah, com certeza. Nem pra mais, nem pra menos, né? Essa linha É. de equilíbrio que é bom a gente ter. Então não tem né? essa de, na igreja tem que ter, por exemplo, os que gostam tem que ser mais liberal, não sei o que, tá mudando as coisas, ok, mas existe uma linha que já está traçada e que existe um respeito e um meio termo ali, né? Sim. Gente, minha avó dormia de... minha avó já faleceu. Ela dormia de lenço... como que chama? Saiote. E a camisona por cima, toda tem linda. camada. Fazia umas tranças no cabelo todo branquinho. Ia lá dormir, porque se Acontecesse. se acontecesse, Sim, o marido ia sim. chamar ela. Mas eles aprenderam Ensinados dessa assim, forma, né? Então, é isso aí, gente. O assunto é bem polêmico, mas deixem os seus comentários, venham colocar na mesa aí com a gente, venham interagindo, porque a gente precisa aí da opinião de vocês também. Sim, gente, é um assunto bem polêmico e se a gente se deixar aqui, a gente vai falando e não acaba, viu? Dá pra Porque, fazer gente, a parte 2, parte 3. Isso, comentem, Verdade, galera. compartilhem, interajam com a gente. Muito bom a participação de vocês. E é sempre válido deixar também que aqui é a nossa opinião, né? Sim, nós estamos dizendo que o que nós estamos falando é o certo, enfim, a gente tem uma linha de pensamento, mas a gente também respeita a opinião de todos. E queremos ouvir a opinião de vocês. Verdade, a gente Acima quer. de tudo. Verdade, pessoal. Curte, compartilha, põe na mesa tal. Compartilha. Meu